A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por suas orações, agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E como você já sabe, né, o objetivo do nosso programa é você que já é cristão, você que já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você possa compreender o conteúdo profético das Escrituras. Se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. E se por alguma razão você já foi cristão, já foi evangélico e parou na caminhada, nosso desejo é que você possa voltar para o Senhor Jesus enquanto há tempo. Então, hoje é mais uma oportunidade que Deus está te dando de voltar à casa do Pai. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia. Esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Já tivemos a oportunidade de estudar dezenas de programas onde Deus nos mostra, né, através das Sagradas Escrituras, que no passado Deus falou com o seu povo, com os seus servos, através de sonhos proféticos, através de visões. E por que não dizer que Deus também continua falando sobre diversos assuntos, né, com os seus filhos, com os seus servos, através de sonhos e visões proféticas. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos sobre a vocação de Ezequiel, aquela visão do rolo de um livro, que Ezequiel deveria comer o rolo do livro antes de transmitir a palavra de Deus. E também estudamos sobre o capítulo de número 8, aquela visão da idolatria no templo. Hoje estudaremos, sem dúvida, um dos textos mais amados e mais conhecidos do livro de Ezequiel, que é a visão do vale de ossos secos. Vamos ver o que diz a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que o capítulo 37, versículos 1 a 14 de Ezequiel, apresenta a famosa visão do vale de ossos secos, dada por Deus ao profeta durante o exílio em Babilônia. Ezequiel é conduzido pelo Espírito a um vale cheio de ossos ressequidos, simbolizando o estado de morte espiritual e desesperança de Israel. Deus pergunta se aqueles ossos podem voltar a viver e o profeta responde que só o Senhor sabe. Então, Deus ordena que Ezequiel profetize aos ossos. À medida que ele fala, os ossos se ajuntam, ganham tendões, carne e pele, mas ainda não têm vida. Em seguida, Deus manda profetizar ao Espírito e os corpos ressuscitam, formando um grande exército. A visão representa a restauração futura de Israel, tanto espiritual quanto nacional. Deus promete abrir os sepulcros do povo, dar-lhes vida e trazê-los de volta à sua terra, mostrando que Ele é o Senhor que dá vida mesmo em meio à morte e ao exílio, como veremos a seguir. Muito bem. Nós estamos diante de um texto bem conhecido. Eu, particularmente, eu amo esse texto de Ezequiel, capítulo 37, essa visão gloriosa do vale de ossos secos. E todos nós sabemos disso, essa visão traz uma mensagem de restauração ao povo de Judá. Ezequiel profetizou às margens do rio Quebar, lá em Babilônia, você sabe disso, e o povo estava se sentindo assim, seco, né? Sem esperança, espalhado pela terra. O povo não via mais esperança nenhuma de restauração. E Deus se utiliza do profeta Ezequiel para falar sobre essa restauração, tanto nacional quanto espiritual. Então nós vamos perceber nesse texto de Ezequiel 37, que embora seja uma mensagem direta para o povo judeu, uma mensagem de restauração, mas ela também aplica-se a cada um de nós.
Existem lições que podem ser extraídas desse texto, que nós vamos, no final desse programa, comentar essas lições, vamos extrair algumas lições, onde nós cremos nisso, que Deus é o Deus da restauração, que não há causas perdidas, que não há problemas insolúveis que Deus não possa resolver, que Ele não possa solucionar. Vamos ler o texto de Ezequiel capítulo 37, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim, nós vamos hoje ler na Almeida, corrigida e fiel. Diz assim o profeta: veio a mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel se deparou agora com uma visão, possivelmente também outro arrebatamento de espírito, que o Senhor fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, uma espécie de um cemitério a céu aberto. Ele estava no meio daquele vale cheio de ossos, e o texto vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. Aqueles ossos secos, aqueles ossos espalhados, era como o povo judeu se sentia, longe da sua pátria, longe do templo, habitando em Babilônia. O povo se sentia assim, como se estivessem mortos, como se fosse agora uma situação irreversível. Mas Deus vai mandar Ezequiel profetizar a restauração dos ossos secos. Veja o que diz o versículo de número 2. Diz assim: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então, o que são ossos secos? Não é? Aqueles esqueletos, aqueles ossos espalhados, representava a situação política, religiosa, espiritual do povo judeu. A verdade é essa. Quando eles foram transportados lá para a Babilônia, que nós já sabemos o contexto, por conta dos seus pecados, por conta da sua rebeldia, por conta da sua rebelião, por conta da sua idolatria, eles estavam agora distante da sua pátria. E você sabe disso, o quanto o povo judeu ele é patriota, o quanto ele ama a sua pátria. Estavam agora distante do templo, aquele lugar de culto, de adoração. Como eles estavam se sentindo abandonados, estavam se sentindo esquecidos. Mas Deus se utilizou de Ezequiel para falar exatamente dessa restauração, para reanimar o povo, para dizer assim: olha, eu vou levar vocês de volta à sua pátria, eu vou levar vocês de volta à sua terra, eu vou restaurar vocês. Veja o que diz o versículo de número 3. Diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Na Bíblia Almeida, revista e corrigida, diz assim: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. É como se o profeta dissesse assim: olha, Senhor, somente tu és capaz de responder isso. Observe que o profeta não disse assim: sim, Senhor, podem reviver. Porque se fosse pelo menos corpos mortos, e ele pensasse ali numa ressurreição, como ocorreram alguns exemplos da Bíblia, O filho da viúva de Sarepta, o filho da sunamita, aquele morto que tocou nos ossos de Eliseu, mas os corpos estavam perfeitos. Mas no caso da visão do vale de ossos secos, Ezequiel disse assim: Senhor Jeová, tu sabes. E essa é a verdade. Muitas vezes nós nos deparamos diante de situações tão difíceis, tão complexas, que parecem ser situações perdidas, parece que não tem saída, parece que não tem solução, parece que não tem jeito, parece que está acabado, parece que está destruído, parece que a situação vai ficar do jeito que está. Mas observe que Deus disse a Ezequiel que ele deveria profetizar. Veja o que diz o versículo de número 4,
quando Ezequiel responde assim: Senhor Jeová, tu sabes, então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quando Deus quer, até com osso seco ele fala. Até os ossos secos ouvem a palavra de Deus. Observe que tem uma informação importante aí. Ezequiel profetizou na autoridade que ele recebeu de Deus. Não foi profetizar por profetizar. Não foram palavras apenas de um homem, não, mas foi um profeta de Deus, que Deus disse, profetiza, e diz aos ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então Ezequiel agora, diante daquela ordem, né? O Senhor lhe deu uma ordem, lhe deu uma incumbência, e o que foi que ele fez? Profetizou. Versículo de número 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus estava dizendo, eu vou restaurar a situação de vocês, eu vou fazer com que o Espírito entre em vocês e vocês tornem a ter vida, vocês voltem a viver mais uma vez. Como quem diz assim, outrora vocês foram seres humanos, outrora vocês foram pessoas, mas deixaram de ser, morreram, agora estão só os ossos secos. Mas Deus está mandando profetizar, e o profeta Ezequiel recebeu essa ordem e profetizou. Veja o que diz o versículo de número 6. O texto continua dizendo assim, Deus continua dizendo o que vai fazer na vida dos ossos secos. Diz, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus é o Deus da restauração. A Bíblia nos mostra claramente que Deus é especialista em restaurar, em trazer a existência, em fazer reviver, em dar vida outra vez. Às vezes a causa está perdida aos nossos olhos. Como é que Ezequiel estava vendo? Somente ossos, sequíssimos, espalhados, mas Deus fez uma promessa. Deus disse, eu vou fazer com que o Espírito entre, eu vou criar nervo, pele, carne, eu vou devolver a vida a você. Deus estava dizendo, eu tenho o poder de trazer mais uma vez à existência esses corpos que viveram e agora morreram e só estão os ossos secos. Eu tenho o poder da restauração, eu tenho o poder de chamá-los mais uma vez à existência. E ele profetiza, veja o que diz o texto, depois que ele ouviu a promessa de Deus, aí ele profetizou, disse assim, então profetizei como se me deu ordem. Observe que o segredo está aí, ele profetizou por quê? Porque recebeu uma ordem divina. Foi Deus que disse, profetiza. Aí o que ocorreu? Depois da profecia, houve um ruído. Enquanto eu profetizava, começou a haver um barulho. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se achegaram. Detalhes, cada osso ao seu osso. Glória a Deus. Quando Ezequiel profetiza, há um reboliço, há um barulho. E ele começa a perceber ali os ossos se unindo. Agora detalhes, cada osso ao seu osso. Não tinha um corpo com um fêmur maior do que o outro, não. Cada osso ao seu osso, né? Cada osso voltando ao seu lugar. Isso é o poder da palavra de Deus, o poder da profecia. É Deus dizendo assim, profetiza. Ele disse, eu profetizei então. Se foi Deus que mandou profetizar, eu vou profetizar. Se foi Deus que mandou falar aos ossos secos, eu vou falar. O segredo está aí. O problema é profetizar quando não recebe a ordem de Deus. O problema é profetizar em nome do Senhor quando Deus não mandou. O problema é profetizar quando quer dizer o que está no seu coração e não no coração de Deus. Aí dá errado. Aí a profecia não se cumpre. Aí o nome de Deus é escarnecido. Aí o nome de Deus não é glorificado. Mas quando nós falamos no nome de Deus, recebemos a ordem de Deus e entregamos aquilo que Deus mandou, Deus se responsabiliza. É Deus que se responsabiliza sobre sua palavra. Não foi Deus que mandou Ezequiel profetizar? Então pronto, Ezequiel, qual é a sua missão? É profetizar. Ezequiel, você pode dar vida? Não, não posso, mas eu posso. Então profetize.
Aí houve um barulho, um rebuliço, e os ossos começaram a se unir, cada osso ao seu osso. Deus começa a restauração trazendo cada osso ao seu lugar de origem, não é? Porque Deus é organizado. E cada osso daquele vai ouvindo a voz de Deus através do profeta, e cada osso vai se unindo, formando aqueles esqueletos. É Deus que está agindo, é Deus que está restaurando, é Deus que está trabalhando. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero dizer aqui com muita convicção que Deus não mudou, não é? Ele continua o mesmo. Ele tem o poder de dar a vida, ele tem o poder de trazer a existência mais uma vez. Cada osso foi se chegando ao seu osso. Aí ele diz: e olhei, e eis que vieram sobre eles nervos, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Ele vai percebendo agora que os esqueletos vão se formando. Depois ele vai vendo que vai criando nervos, pele, carne, vão voltando à existência. Eu posso até dizer assim, como que uma restauração primeiramente física, de forma que ele vai ver agora aqueles corpos formados mais uma vez. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. É como se eles estivessem mortos. O espírito ainda não tinha entrado neles, porque Deus também trabalha por etapa. Deus poderia, de uma única vez, de uma única profecia, restaurá-los fisicamente e espiritualmente, trazê-los à vida mais uma vez. Mas essa profecia, ela fala sobre duas restaurações. Ela fala sobre uma restauração física e ela fala sobre uma restauração espiritual. Então, na primeira parte da profecia, os ossos se uniram, criaram nervo, pele e carne, mas ficaram como mortos. Aí Deus vai dizer a Ezequiel: profetiza mais uma vez, e diz ao espírito que entre neles, versículo de número 9. Veja o que diz a palavra de Deus. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Glória a Deus. Agora Deus estava trazendo uma restauração física, que é um símbolo de uma ressurreição espiritual, ou de uma restauração espiritual. Essas duas etapas da profecia de Ezequiel simbolizam duas restaurações que Deus fez e fará na vida do povo judeu. A primeira restauração, a primeira profecia fala de uma restauração física, que eles voltaram como os corpos prontos, com nervo, pele e carne. Mas depois vem uma segunda parte da profecia, uma segunda profecia quando o Espírito entra neles e eles se colocam em pé como um exército. Veja o que diz o versículo de número 10, apontando para uma restauração futura, uma restauração espiritual. O texto diz: e profetizei como ele me deu ordem. Mais uma vez, Ezequiel dizendo assim: eu profetizei porque eu recebi uma ordem de Deus. Não profetizei por conta própria, não profetizei de minha vontade. Aí ele diz: então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Glória a Deus. Aleluia. Quem tinha visto só o vale de ossos secos, depois viu os esqueletos formados, depois viu os corpos, porém mortos, depois viu aquele exército em pé em extremo. Dentro de pouco tempo, Deus traz uma restauração. Deus une os ossos, Deus coloca sobre os ossos nervo, pele e carne. Deus deixa aqueles corpos como que mortos. E quando ele profetiza que o Espírito entra neles, eles agora estavam um exército em extremo. Mas qual é o significado desta visão? O que é que Deus quis mostrar ao profeta Ezequiel? Veja, o versículo 11 vai trazer a explicação.
Deus vai agora explicar a Ezequiel o significado da visão. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Deus estava dizendo assim, é assim que o povo judeu se sente aí em Babilônia. Eles dizem assim, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. E eu quero dizer aqui com muita convicção, a maioria das vezes que Deus age é quando perece a esperança, quando parece que não tem jeito, quando não tem saída, quando não tem solução. Sim, porque seres humanos como somos, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Adoeceu? Leva para o médico, faz os exames. Precisa de cirurgia? Vai fazer cirurgia. Precisa de quimioterapia? Faz a quimioterapia. Precisa de radioterapia? Faz a radioterapia. É assim mesmo, nós somos seres humanos. Vamos aos recursos humanos. Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Se precisar, chama a UPA. Se precisar, socorre. Se precisar, leva para o hospital. Se precisar, faz os exames. Tudo que está ao nosso alcance. Agora, às vezes chega um momento que a medicina cessa os seus recursos. Chega um momento que o médico diz assim, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Chega um momento que não tem mais o que fazer no sentido humano. Mas Deus age quando parece que não tem saída, parece que não tem solução, parece que a causa é perdida. Deixa eu ler esse texto mais uma vez. Olha que coisa interessante. Deus vai explicar a Ezequiel. Talvez Ezequiel tivesse a entender ainda. Por que foi que Deus me trouxe aqui? Qual foi a razão que Deus me mostrou esses ossos secos e agora esse exército extremo? Aí Deus disse assim, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Como que diz assim? Nós estamos perdidos. Não tem saída, não tem solução. Nós estamos escravos aqui em Babilônia. Para nós não há saída alguma, mas Deus está dizendo que Ele pode restaurar a nação, o povo judeu, o povo de Israel mais uma vez. Veja o que diz o versículo de número 12, diz assim, portanto profetiza e dize-lhes, Ezequiel profetiza e diz ao povo de Judá, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está dizendo assim, o cativeiro babilônico não será por todo tempo, por toda a eternidade, não, eu vou levar vocês de volta, eu vou restaurar vocês, eu vou levar vocês mais uma vez à terra de Israel. Era isso que Deus estava mostrando ao profeta. Versículo de número 13, Deus continua dizendo ao profeta, explicando aquela visão, e Deus diz, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Para concluir, o versículo de número 14, que é o último texto que nós vamos ler hoje, diz assim, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Professor, o senhor pode explicar essa profecia? Posso. Em partes, essa profecia já se cumpriu. Porque o povo foi levado para a Babilônia em 3 levas, você sabe disso, né? Em 606 ou 605, mais ou menos, que foi a ocasião que foi Daniel e seus amigos. Em 597, quando foi Ezequiel e um grupo de 10 mil judeus, e 586, que foi exatamente a ocasião da destruição completa, a ruína de Jerusalém, a destruição do templo. E eles estiveram lá em Babilônia durante 70 anos. Foi o período que Deus havia dito a Jeremias. E Deus levantou Ciro, rei da Pérsia, como havia dito através de Isaías. Isaías, os últimos versículos do capítulo 44 e os primeiros versículos do capítulo 45, Deus chama Ciro pelo nome, chamando de meu servo, meu ungido, meu pastor. Ciro foi o rei da Pérsia que autorizou o povo a retornar. E detalhes, autorizou o povo a retornar e levar os utensílios do templo para restaurar o templo, como ocorreu nos dias de Zorobabel, nos dias de Esdras, nos dias de Neemias. Essa restauração já ocorreu.
536. Só que no ano 70 da era cristã, mais ou menos 6 séculos depois, o povo judeu foi espalhado pela terra mais uma vez, pelo mundo. Passaram-se quase 2 milênios, quase 2.000 anos espalhados pelo mundo, mas em maio de 1948, através da ONU, criou-se mais uma vez o Estado de Israel e o povo judeu voltou à sua pátria, voltou à sua terra. E hoje eles estão habitando lá em Jerusalém. Eles estão habitando em Israel. A primeira parte dessa profecia já se cumpriu. Deus abriu a sepultura, trouxe o povo de volta à sua terra, Deus restaurou Jerusalém, Deus restaurou o povo judeu, Deus restaurou Israel, como ele havia dito. Há uma segunda parte dessa profecia que só vai ocorrer no final da grande tribulação. É a restauração espiritual. No final da grande tribulação, quando os exércitos do anticristo estiver ali travando a batalha do Armagedon contra o povo judeu. E eles estiverem sem nenhuma esperança de escape. É ali que Deus vai derramar o espírito de graça, o espírito de súplica sobre o povo judeu. Cristo descerá com poder e grande glória para livrar o povo judeu e implantar o seu reino. E é ali que vai haver a restauração espiritual. O Espírito Santo vai entrar neles e eles serão restaurados espiritualmente. Então, fisicamente, eu posso dizer que essa profecia já se cumpriu. Mas espiritualmente, ela ainda terá seu cumprimento no futuro. Mas eu gostaria de enumerar 4 lições que nós podemos extrair para nós, já que eu expliquei a profecia do ponto de vista político, religioso, espiritual. Para nós, o que significa? O que é que isso significa para nós, professor? Primeiro, Deus tem um poder para restaurar aquilo que está aos nossos olhos morto, destruído, acabado. Na visão de Ezequiel, os ossos estavam sequíssimos, sem nenhuma aparência de vida. Aos olhos humanos era impossível haver restauração, mas Deus, ele é especialista em reverter aquilo que é irrecuperável, aquilo que está perdido. Por mais desesperadora que seja uma situação, Deus pode trazer a vida onde só há morte. Isso seja numa vida espiritual, uma vida ministerial, uma família, uma empresa ou mesmo uma nação. Deus tem o poder de restaurar, trazer vida, renovar mais uma vez, trazer existência. Segundo lugar, a palavra de Deus é um instrumento que Deus usa para dar vida. Observe que tudo começa com a profecia. Deus disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a restauração começou quando? Quando Ezequiel creu e, baseado na ordem que recebeu, começou a profetizar. Não foi simplesmente boa intenção do profeta que trouxe vida, mas foi a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Isso nos ensina que a palavra de Deus deve ser anunciada, pregada com fé, mesmo diante de crise, mesmo diante de um caos, numa situação difícil, de desânimo, de incredulidade. Nossa missão, nosso dever é falar em nome de Deus, é entregar o que Deus mandou, mesmo diante de situações adversas. Se Deus mandou, pregue. Se Deus mandou, profetize. Fale em nome de Deus. Se tem certeza que foi Deus que mandou profetizar, profetize, porque Deus se responsabiliza. Em terceiro lugar, eu aprendo que é o Espírito Santo, que é o agente da Trindade que atua, que age na experiência humana. É Ele quem dá vida. A profecia de Ezequiel dizia isso: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Observe, através da ação da palavra e da ação do Espírito, nós vamos ver que aqueles ossos se uniram, criaram nervo, pele e carne. Depois o Espírito entra e, através da ação do Espírito Santo, aqueles corpos tiveram vida. Isso nos ensina que nós precisamos da palavra e do Espírito para que possamos ter vida espiritual, para haver restauração, para haver ressurreição,
nós precisamos da palavra e do Espírito. E para concluir, Deus tem o poder de restaurar por completo. Deus não deixa uma obra inacabada. É possível que você já tenha tido essa experiência de contratar um pedreiro e ele deixar a obra pela metade. E você contratar outro para concluir o que alguém começou e não terminou. Mas Deus não deixa a obra inacabada. Aquele que começou a boa obra, disse Paulo, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Só que Deus muitas vezes trabalha por etapas. Não poderia ser uma profecia só? Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor e os ossos voltarem a ter vida, o Espírito entrar de imediato. Só que tem 2 detalhes aí. Primeiro é que essa profecia fala de uma restauração física e de uma restauração espiritual. Por isso que teve que ter 2 profecias, 2 momentos, 2 etapas. Mas aquilo que Deus começou a fazer, Ele vai concretizar. Ele não faz nada pela metade. A restauração de Deus, ela não é parcial. Deus não apenas levanta, mas restaura a missão, o destino, a identidade espiritual daquele que está caído. Embora Ezequiel 37, no seu sentido literal, seja uma profecia para o povo de Judá, podemos afirmar que Deus deseja restaurar o que está perdido, o que está caído, aquilo que parece que está morto. E eu quero concluir o programa hoje fazendo essa pergunta para você. O que é que aos seus olhos está como aquele vale de ossos secos? O que é? É sua família, é o seu casamento, é o seu ministério, é a sua empresa, é a sua saúde? O que é? Que aos seus olhos está como aquele vale de ossos secos? Parece que está perdido, acabado, destruído, parece que não tem saída, não tem solução. Mas o que eu preciso saber é o que Deus tem a dizer da situação. Porque o problema nosso é que às vezes a gente ouve o que o médico diz, o que o advogado falou, o que o economista falou, não é assim? Mas nós precisamos saber o que é que Deus tem para dizer. Como é que o povo se sentia? Nós estamos acabados, nós estamos perdidos. Para nós não há esperança. Era assim que o povo se sentia. Mas em Deus, como era que Deus via? Eu vou restaurar. Eu vou reviver esses ossos. Eu vou trazer a existência mais uma vez. E quem é que pode impedir o trabalhar de Deus? Quem é que pode impedir a ação de Deus na vida dos seres humanos? Ninguém pode. Então, Deus deseja restaurar. Deus trabalha muitas vezes, exatamente naquela ocasião que parece perdido, a causa está perdida, que não tem mais jeito, que não tem saída, que não tem solução, quando tudo está perdido, quando tudo está acabado. Aí Deus diz assim, agora é a minha vez de agir. Talvez você esteja se sentindo assim, ou alguma área da sua vida esteja se sentindo assim. Perdido, acabado, destruído. Mas a pergunta que eu lhe faço é, o que o céu tem falado acerca dessa causa? O que é que Deus tem falado com você acerca dessa situação? O que é que Deus tem te prometido? Então, em vez de nós ficarmos preocupados com as estatísticas, com os números, em vez de nós estarmos preocupados com o que seres humanos falaram, vamos saber o que é que o céu, o que é que Deus, aquele que está sentado no trono, ele tem a dizer. O povo judeu estava se sentindo assim, destruído, arruinado, esquecido, acabado. Mas Deus disse assim, eu vou restaurar, eu vou trazer existência. Eu vou restaurá-los mais uma vez. E eu posso dizer com muita convicção, sem medo nenhum de errar, que o mesmo Deus que se utilizou de Ezequiel, para que naquela visão ele restaurasse aquele povo, representando a nação de Israel. E hoje a nação de Israel é a maior prova disso. A existência da nação de Israel, do povo judeu, só pode ser explicado como um milagre. Deus é o mesmo. Deus não mudou. O Deus de Ezequiel permanece o mesmo, restaurando
trazendo os ossos de volta ao seu lugar, colocando nervo, pele, carne, tendões e o espírito, e fazendo ficar em pé mais uma vez.